Bom, Cristina, então vamos estudar um pouco relacionando a hidrografia e o relevo. A gente já viu, né, a questão hidrográfica, né, as águas, né, a formação das águas em si, o nosso planeta todo constituído, né, todo não, perdão, parte do nosso planeta, a grande parte, a maior parte do planeta constituído por água. A gente sabe que são poucas terras hermessas que tem, mas que não significa dizer que por baixo das águas também não exista terra, né? Não exista relevo, digamos assim. Então a gente vai estudar relacionando o relevo com a questão hidrográfica, né? Já que o nosso planeta é assim formado por a hidrografia, as águas, pelo relevo, né? Pela atmosfera e pela biosfera. A biosfera, né, é aquela que já vem como consequência final de todas essas outras camadas. Então, aí a gente inicia, né, questionando, perguntando para onde vai a água que cai da atmosfera? Para onde é que vai a água que cai da atmosfera? Então, veja aí o conjunto, né? Tem lá a atmosfera e a água. Uma camada, né? Aí já vem a outra que é a hidrografia, que já é proveniente da atmosfera. A relação dinâmica que há entre as camadas. Então, para onde é que vai essa água? Então, veja só, uma parte da água infiltra no solo e nas rochas. A outra parte da água precipitada evapora antes de chegar na superfície. Então, antes de chegar na superfície terrestre, já é evaporada essa água. E a terceira parte escoa pela superfície da terra, sendo coletada pelos rios, lagos e oceanos. Então, esses são os três caminhos que a água faz quando ela vem da atmosfera. Esses três caminhos, né, basicamente realizado pela água. Então, nós temos aí, né, o escoamento da água, o escoamento superficial da água. E aí nós temos o quê? A chuva, né, quando acontece a chuva que cai no solo, né, ou seja, cai nas rochas, elas podem ficar saturadas. Então, como é saturada? É aquele ditado que diz embebedado, né? O solo pode ficar embebedado. Embebedado é quando ele fica encharcado. E aí, quando ele encharca, né, o solo, quando ele fica saturado, que é a palavra correta, então ele não consegue mais absorver a água. Ele não consegue mais. Aí vai haver o escoamento dessa água. A água vai começar a escorrer. Então, quando chove, que a gente vê, né, a água descendo, né? É por conta da intensidade que vem a chuva, que logo o solo absorveu e ao mesmo tempo, né, como ele está muito absorvido, né, ele está muito saturado, essa água começa a escorrer, né, indo para outros locais. Que aí depois disso, né, que advém alguns problemas que a gente precisa observar. Então, isso aí está a questão da saturação que acontece mediante a água, né? Que ela vai procurar, que a água é certa, ela tem que procurar um caminho, né, para escorrer. E aí onde vai haver também modificações na questão do relevo. Porque isso, né, vê-se assim no caso, que a água da chuva realiza destruição de formas do relevo, transporte e deposição. Então, no que ela cai, a chuva, ela causa sérias transformações, né, na questão do relevo. Como a gente sabe, nas montanhas, né, nas planícies, nos planaltos, nas depressões. Então, nós temos aí o processo erosivo, né, que ocorre em detrimento, né, à questão das chuvas, né, dentro do relevo. Então, isso já vai causar uma mudança no relevo, mediante esse acontecimento. E quando as chuvas são torrenciais, né, quando elas são fortes, aí sim é que o relevo vai estar mais propício a essa transformação. Aí vem a questão do escoamento das águas em setores rurais, né? Aí vem os assoreamentos, o assoreamento do curso da água. Então, o que é esse assoreamento? Então, a gente tem que entender o seguinte, que o solo, ele pode sofrer também drásticas transformações com o ataque que a gente faz à vegetação. Então, quando há bastante desmatamento em torno de um riacho, em torno de um rio, então a gente vai ver
modificações profundas. O riacho ele pode diminuir, né, a sua profundidade, o rio pode diminuir sua profundidade, e aí quando vem as chuvas, né, que não cabem dentro do rio, porque o rio está mais raso, porque o riacho está mais raso, então a água ela vai se dissipar, né? E aí quando ela se dissipa, ela pode causar uma série de transtornos. Então é uma coisa que precisa ser bastante observada, que precisa ser cuidada, né, que precisa ser cultivada, é a questão da vegetação em torno dos rios, dos riachos, para que possa manter, porque a árvore, com suas raízes, né, profundas, ela mantém, né, as barreiras firmes, tanto do riacho como do rio. E mantendo essas barreiras firmes, ela vai evitar que aconteça, né, maiores transtornos. Então, o assoreamento, ele tem que ser bastante observado. Então, quando acontece o assoreamento do curso da água, ou seja, a deposição de sedimentos em seu leito. Além disso, é importante evitar o depósito de lixo nos rios, o que impede o escoamento livre das águas, causando inundações. Então é isso também. Além do desmatamento que acontece, ainda vem a questão do lixo. Então, ninguém se preocupa porque joga uma garrafa PET no riacho, porque eles jogam um copo descartável, vão jogando aí à toa, né, o lixo, de forma que mais tarde esse lixo vai nos trazer uma série de consequências, porque, como eu disse, a água, ela precisa encontrar o seu destino, mas quando o seu destino é interrompido, por falha humana, digamos assim, então ela trará sérias consequências, que é o que tem acontecido muito, né, em várias cidades no nosso país, que sofrem com as inundações. E quando você vai observar, parte dessas inundações é pelo descaso humano. Não é só político, não, é humano mesmo de forma geral, né? Todos nós somos responsáveis por esses agravantes, né? Por esses acontecimentos. Então, é onde entra, né? No setor rural, não está livre disso, como também no setor urbano. E no setor urbano, principalmente, é pior ainda, né? Porque por ter mais população, então o acúmulo de lixo é maior. E aí, mediante a isso, acontece, né, as destruições provocadas, né, por as grandes enxurradas, assim eu posso dizer. Por outro lado, a impermeabilização do solo resultante de pavimentação de ruas, avenidas e ainda ocupação de espaço por casas. Então, além do lixo, né, são várias ruas pavimentadas. Não quer dizer que é ruim a rua pavimentada? Bom, no período que não está chovendo, legal. Mas no período de chuva, a água ela precisa encontrar seu rumo. Então, como as ruas estão pavimentadas, não vai ter terra para fazer a absorção. Então, a água precisa mais ainda encontrar o local onde ela possa desaguar. Então, é necessário que seja construído, né, meios, né, fontes, né, para que caminhos, quer dizer, para que essa água possa ter um local de deságue. Digamos assim, redes de esgotos bem preparadas para receber, redes de saneamento também, porque é uma água que a gente pode utilizar, né, em várias situações que a gente desperdiça. Então, é nesse ponto que precisa da ação do poder público, né, no cuidado. Então, quando há um entupimento de bueiros, né, por conta do lixo, aí acontece a inundação, porque a água não tem como ser absorvida pelo solo, não tem para onde ir, então ela vai invadir as casas, né, dos moradores, e pessoas vão até morrer, né, dependendo da situação, né, da quantidade de chuva que houver. Então isso aí a gente sempre acompanha nos telejornais, né, nos meios de comunicação, quando acontece grandes chuvas, né, de elevadíssimos milímetros, né, o que é que pode ocasionar por conta do lixo, né, por conta da pavimentação, né. Então, de tudo isso, se a gente for observar, o pior fator é a produção do lixo, é a forma como a gente descarta o lixo da nossa vida. Então, essa água, como diz, ela precisa ser drenada. Ela não pode ficar sem ter um local, né, de deságue. Então, né, a importância da gente observar a questão do escoamento da água. Que a água ela vai ter que escorrer, como diz a história, né? Ela vai ter que escoar, digamos assim.
E dentre todas essas formas, né, como apresentado pelo assunto, os 3 caminhos, né, então a preocupante é essa dos rios, essa dos riachos, digamos assim, porque elas têm que, né, procurar ir diretamente, né, à sua foz. E que nessa foz, né, no caminhar dele até a foz, não esteja barreira. Só que nos últimos tempos tem se criado barreira e tem feito com que tenha existido vários problemas. Aí, diante disso, né, pegando o ponto da água, a gente entra na questão dos fatores, né, dos agentes, quer dizer, externos e internos do relevo. Os fatores externos são os fatores de fora e os internos são os fatores do interior, dos fatores de dentro. Então, o relevo, ele é constituído da seguinte forma, né? Temos montanhas, nós temos os planaltos, as planícies, as depressões. Então, isso tudo são formas de relevo. E aí, o conjunto de montanhas formam as cordilheiras. Inclusive, nós temos uma aqui na América do Sul, que é a Cordilheira dos Andes, onde fica a nascente da maior bacia hidrográfica do mundo, que também está localizada aqui no Brasil, que é a bacia, né, do Rio Amazonas. Então, esse relevo, né, ele sofre alterações, como eu disse, interno e externamente. Então, modelar significa dar forma. Então, o relevo ele sofre formas diante a ação tanto humana como também natural. Então, aí a gente vê os agentes de origem interna. Os agentes de origem interna ocorrem no interior da Terra, mas influem na superfície, modificando o relevo. Os agentes internos são eles: o tectonismo, responsável pela formação de montanhas, o vulcanismo, os terremotos. Então, esses são os agentes internos do relevo: o tectonismo, o vulcanismo, né, e os terremotos. Então, eles provocam mudança. Como, por exemplo, há milhões de anos atrás, a Terra existia apenas um único continente, que era Pangeia. Então, como houve, né, essas mudanças, né, como a gente vê a participação do vulcanismo, tectonismo, né, os terremotos, né, maremotos, foram, né, organizando novos territórios dentro do planeta. Então, o único continente, Pangeia, se transformou hoje em 6 continentes. Então, isso se deu durante muitos anos e foi graças a esse agente interno, né, que foi provocando a separação dos continentes. Então, era apenas um continente, né, chamado Pangeia, e hoje nós temos 6 continentes. E o resultado disso foi essa ação, né, dos agentes internos no interior do nosso planeta. O terremoto, por exemplo, é uma movimentação das placas tectônicas. Então, no interior do nosso planeta existem essas placas que estão em constante movimento. São movimentos lentos, né, mas que eles provocam uma série de transformações. Então, terremoto, ele é algo natural. Maremoto é algo natural que acontece. Agora, quando acontece, ele causa transformações, né, no meio natural também. Então, quer dizer que nós estamos também ainda propício a viver, né, uma nova era em que haja outros continentes, mediante a essa ação das placas tectônicas. Então, vem também os agentes de origem externa, esses são interna. E externamente, que atuam na parte externa, na parte de fora do planeta, que é o caso das águas dos rios, nas enxurradas, e da ação dos oceanos, mares, ventos, geleiras, seres vivos, incluindo o ser humano. Então, nós somos um dos responsáveis, né, pela modificação externa do relevo. Então, tá lá uma montanha e eu pego essa montanha, né, e vou transformar em brita, né? Então, isso é uma ação externa realizada pelo ser humano. A chuva também causa isso. Agora, sim, o ser humano ele causa de uma forma irregular. E, naturalmente, acontece de uma forma mais regular, de uma forma mais correta. Então, a chuva realizando isso é normal. Porque a partir disso, por exemplo, da chuva, dos ventos, né, desses acontecimentos externamente, vai haver a formação do solo da Terra. Então, a Terra que a gente pisa hoje foi um dia uma rocha, né? Foi um dia uma montanha.
e se transformou, né, naquele chão que você está pisando. Dentro dos oceanos também existe, né, montanhas, também existe planícies, planaltos, né, dentro dos oceanos, dentro do mar. O oceano, perdão, ele não tem, até agora, né, não foi encontrado profundidade dos oceanos, mas sabe-se, né, tem-se ideia, cientificamente falando, da existência desses relevos também dentro do mar, tanto dentro do mar como fora, né, que é onde a gente pode observar melhor. Como eu falei, né, dos planaltos, das planícies, da depressão, tem lugares que são construídos em planaltos, né, que é uma elevação, né, abaixo de montanhas. As montanhas são elevações maiores, aí vem os planaltos. Aí no Planalto ele é planificado, né? Ele é plano, dá para morar, dá para viver ali, também dependendo das condições geográficas, digamos assim, física, né? Tem que observar isso. Aí vem as depressões, vem as planícies também. Isso também ajuda, né? Por exemplo, Planalto, depressão, as montanhas, ajuda também na formação de rios, né? Rios caudalosos, para a construção de represas e tudo mais. Bom, aí onde eu falei na questão do solo, da formação do solo, vem o intemperismo. Então, o intemperismo ele vai dar-se nisso, né? Na questão da formação do solo. Que esse processo, pelo material que eu mandei para vocês, nós temos lá o que é o intemperismo, né? Que é o nome que se dá ao conjunto de processos mecânicos, químicos, biológicos que provocam a desagregação e a decomposição das rochas. Então, quer dizer que as rochas se decompõem? Sim, elas se decompõem e se transformam num solo. E o solo que a gente, né, rasteja, que a gente caminha, que a gente está andando. E esse processo, ele se dá, né, mecânicos ou físicos, aí vem o processo químicos, e aí os processos biológicos, né, que vocês vão poder observar, né, entendendo cada um passo a passo, né, como é que acontece, né, esse processo que vai resultar na formação do solo, ou seja, vai resultar na formação da terra. Aí vem a questão das águas correntes. Veja só, na questão das águas correntes, a água da chuva, do derretimento do gelo e da neve, elas têm três destinos. Parte evapora e sobe para a atmosfera. Parte dessa água vai para a atmosfera em forma de vapor. Parte se infiltra no solo, nas rochas, formando os depósitos subterrâneos de água. Diz que nós, aqui no Brasil, já falei, né, até nós temos os maiores depósitos de água do mundo, né, aquíferos, por exemplo. Então, parte dessas águas, elas são depositadas no solo. Nós temos o exemplo aqui da Chapada do Araripe. É uma chapada riquíssima em água mineral, né, que é onde lá tem os balneários. O Caldas, né, como muitos já frequentaram, tem o Novo Horizonte, tem, que eu esqueci agora, me falha na memória, vários outros, né, balneários. E esses balneários, né, eles aproveitam dessa água que a Chapada do Araripe tem, né, tem essa reserva. Então, mesmo vivendo num sertão, né, nós temos também nossas reservas de água, graças, né, às chuvas que aconteceram, né, em outros momentos e que pôde ser absorvido pelas rochas, né, como é o caso aqui, formando um depósito subterrâneo. E parte corre pela superfície da terra, dando origem a enxurradas e às torrentes que abastecem os rios. E aí nós temos o São Francisco. Então, o São Francisco está nesse conjunto, né, também. Ele é dos que recebe a água, né, que passa pelo seu leito, né, além das águas. E sem falar que o São Francisco, ele tem sua nascente na serra, né, na Serra da Canastra. Então, já sabe que lá, né, essa serra, ela, né, tem uma reserva de água lá, e claro que com as chuvas, né, que vem aí aumenta mais ainda, intensifica mais o volume do São Francisco. Bom, aí a ação dos rios. Os rios são cursos de água que percorrem a superfície da terra e modelam a paisagem por onde passam. Isso é verdade. Então o rio ele vai modelando, se a gente for observar, a nascente do São Francisco até sua foz, né, que é no mar, no Oceano Atlântico, a gente percebe toda a modelagem que ele causa, como por exemplo os cânions, né, linda paisagem. Então ele causa também, né, modificação na paisagem por onde ele vai passando, né, na questão terrestre. Eles, como diz, eles vão modelando também o relevo de certa forma.
Aí tem no curso superior do rio, o curso superior é o que é próximo à nascente. Eles causam erosões, né, na nascente, que é muito intensa. Depois vem o curso médio, que é a porção correspondente à metade do seu curso, o transporte, que aí vai transportando os detritos, né? O que tiver na frente ele leva. O Rio Nilo fazia isso e tornava o solo, né, humoso, né? Com humus bem preparado para o plantio, porque ele traz, né, restos de animais mortos, restos de vegetais e tudo mais, né? Então, no curso médio, a gente pode observar melhor esses materiais. E o curso inferior é a porção próxima à foz, ou seja, é onde o rio vai desaguar, vai desembocar, né? Aí as águas estão quase no nível do mar ou ao nível de outro rio, que às vezes acontece, né? Por exemplo, o Tietê não cai no mar, ele cai dentro de outro rio. Então, é o rio brasileiro, né, que não deságua no mar, como diz a história, né? Ele deságua em outro rio. E aí, como disse, não cai no mar, mas vai cair em outro rio e acontece, né, todo esse procedimento, como a gente viu. Que aí isso também vai dar a formação do delta. O Nilo mesmo tem esse delta. E o delta do Nilo, né, isso que eu já estou falando desse rio que a gente já estudou, né, lá no Egito, ele, como eu disse anteriormente, ele foi bem favorável na agricultura. E ele é favorável também, né, em todos os lugares onde tem rio que acontece, né, esse procedimento. Aí vem os membros, né? Os membros resultam do trabalho de acumulação e a destruição realizada por um rio e são formadas quando a força erosiva das águas está reduzida. Então o rio, ele causa, sim, como eu disse, modelagem no relevo, né? Como eu disse, quando a água vem e dependendo da forma como esteja, né, o seu entorno, né, ele faz grandes transformações. Então, eu disse anteriormente, é importante que um rio, né, ele seja revitalizado, né, tenha todo o cuidado. O que é revitalizar? Plantar. Então, não pode derrubar árvores que estão próximas na beira do riacho. Não pode derrubar árvores que estão à beira de um rio, porque eles ajudam muito no curso do rio. Então, a partir do momento que eu altero aquele quadro, o rio também vai sofrer uma modificação, porque a chuva vem. A água vai cair e ela vai procurar caminhos, né, para percorrer. Se você prestar atenção quando nós que vivemos numa região, né, de agricultores, quando você está lá molhando, né, a cebola, você tem que ter todo o cuidado, né, quando a água vem, né, nas levadas, né, como assim chama, né, que é o que leva a água para molhar os quadros. Então você tem todo um cuidado, né, para a água não fazer estrago, né, quando liga lá a bomba ou o motor. Então do mesmo jeito é o rio. O rio precisa ter um cuidado para que a água tenha realmente o seu destino certo, sem causar grandes estragos. As águas oceânicas também causam modelagem, né? A gente sabe que o oceano, né, tá aí. Tem horas que ele tá bravo, né? Aí que tiver na frente dele. Mas bem também que ele causa. É aquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E aí é onde há a nossa preocupação. Então, lugares rochosos, cidades que são construídas à beira-mar, são cidades perigosas. Perigosas que eu digo assim, que podem sofrer uma grande alteração por conta das águas do mar, que vão batendo, né, nas estruturas de pedras criadas, né, alguns, né, governantes, né, políticos que são responsáveis por cuidar, né, da sociedade, vão ali montar, né, uma estrutura para que a água do mar não chegue a agredir a cidade. Mas aí vai chegar um ponto, né, que mediante a ação humana não vai ter nada que resolva, né? Então vai causar também lá os seus danos. Então, naturalmente, né, o mar ele atua muito bem também. Por exemplo, a criação de praias se forma graças à deposição de areia, que é uma ação do mar. As restingues, né, também são faixas de areia depositadas por correntes marinhas, costeiras. Os tômbulos são cordões arenosos e pedregosos que unem uma ilha a um continente. Então aqui nós temos a ação do mar frente, né, ao relevo. Então, como a gente viu, gente, é muito importante ter esse conhecimento sobre o relevo, a hidrografia e sobre a atmosfera, que a gente vê aí, né, a participação desses três, né, elementos
que vai compor a vida na Terra e que a gente precisa estar, né, com uma boa sintonia, né, com esses com essas camadas, para que a nossa camada, que é a camada da vida, né, não sofra tanto. Então, a Terra, né, no seu interior tem sua formação, né, até geologicamente falando, né, nós temos a crosta, o manto e o núcleo, né, e o núcleo também é dividido de forma núcleo externo e núcleo interno. Então, isso é o que está no interior da Terra e que provoca, né, a mudança, né, na questão externa do planeta, como a gente viu, né? A questão dos fatores interno e externo e a junção da hidrografia, né, frente ao relevo e, ao mesmo tempo, né, a camada atmosférica, né, que envolve todos esses elementos, né, porque leva e traz a chuva, né, causando, então, é um dinamismo que há entre as camadas de vidas, né? Aliás, camadas que não têm vida, mas que proporcionam a vida no planeta Terra, né? A água, ela não tem vida, a água, mas ela é sinônimo de vida. Os relevos também, né? A atmosfera também. É como são inanimados, né? Nós somos seres animados de vida, ou seja, que compõem a biosfera. E os outros seres são inanimados, mas são importantes e é preciso preservá-los para garantir, né, nós, seres animados por vida, existindo. Então, ficamos por aqui nesta aula e qualquer dúvida é só me perguntar.